Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é mais um Reflexão com Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no raio de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 91 se chama Campo de Sangue. Emmanuel escolhe um versículo do capítulo 27 de Mateus, versículo 8. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. E o contexto desse versículo, é dado do momento onde Judas se arrepende, de ter entregado Jesus. Na semana passada nós falamos sobre esse momento, e logo depois Judas se arrepende deste feito. Então ele vai para devolver as moedas que ele tinha recebido pouco antes, de se enforcar. André, o que Emmanuel traz de reflexão a respeito desse versículo aqui hoje? Emmanuel diz que Judas, desorientado com a repercussão do seu plano, ele retorna até os sacerdotes e devolve as moedas, querendo desfazer o trato que ele tinha feito. Só que aí ele acaba percebendo que ele foi enganado naquele trato, que apenas a parte dele foi feita, a dos outros não foram. E quando os sacerdotes viram aquele dinheiro que Judas devolveu, eles reconheceram que aquele dinheiro era sujo de sangue. Então não dava para eles pegar aquele dinheiro e colocar no cofre. Eles foram então, compraram um campo para poder servir de cemitério para os estrangeiros e deram o nome daquele cemitério de Campo de Sangue. E Judas, ele acabou se tornando um símbolo de traição. Só que Emmanuel diz aqui que é preciso que a gente lembre também que ele pode ser um símbolo, que ele é um símbolo de uma coisa ainda pior, que é daqueles que vendem Jesus por vantagens materiais, por privilégios passageiros e por falsas promessas. E Emmanuel conclui dizendo assim que as reencarnações são parcelas das dívidas que adquirimos. Então, o que a gente faz nos contrai dívidas, dependendo do que a gente faz, nos contrai dívidas, e que as parcelas para quitar essa dívida são em reencarnações. Então, são em várias reencarnações. E aí, para poder falar sobre essa situação, esse momento de Judas, eu separei aqui uma história que é justamente a respeito de Judas, que se encontra essa história de Judas, que está no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, com Chico Xavier. E aí, antes de entrar na história, eu quero fazer uma contextualização, que é o seguinte: Humberto de Campos, ele foi um jornalista e um escritor brasileiro, e ele desencarnou em dezembro de 1934. 4 meses depois que ele estava no mundo espiritual, em abril de 1935, ele dita essa história de Judas Iscariotes, que foi uma entrevista que ele conseguiu ter com Judas, ele dita para Chico Xavier psicografar. Então, nessa história, Humberto de Campos está ali nas margens do Rio Jordão e ele observa um homem sentado em uma pedra, com um rosto bastante simpático. E aí alguém diz assim no ouvido de Humberto de Campos: você sabe quem que é aquele ali? Aquele ali é Judas. E aí é dito assim para ele, os espíritos explicam assim para ele, que os espíritos, eles têm em consideração às vezes que, independente do grau que ele alcançou de evolução, de retornar para aqueles lugares que ele foi relevante de forma digna
onde ele fez o bem, ou onde ele abusou do poder, né, de má fé, e que cometeram injustiças. Então, esses espíritos, tendo essa permissão de retornar para esses lugares, eles sentem ali naquele lugar que eles são levados até a época de que aconteceu aqueles fatos. E que Judas, ele costuma retornar à Terra nos dias em que é comemorado a paixão de Cristo. E ele, nesse momento, ele vai e medita a respeito do seu passado. E aí Humberto de Campos fala assim que ele ainda não estava livre da curiosidade de repórter, né? Até porque tinha 4 meses que ele tinha desencarnado, então ele estava com aquela curiosidade. Mas, além da curiosidade, ele tinha noção do posicionamento evolutivo dele, porque ele diz assim: mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o entrevistasse, procurando ouvi-lo. Então ele começa a conversar com Judas, né? E ele pergunta para Judas se tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento, se é realmente verdade a respeito da personalidade, da tragédia da condenação de Jesus. E Judas vai dizer que, em parte, ela é verdade, mas que quem escreveu os evangelhos, eles não atentaram para algumas circunstâncias políticas, né, que predominaram ali naquele momento, porque Pôncio Pilatos, ele queria defender os interesses do Estado romano. E o Sinédrio, ele queria que a religião fosse respeitada a qualquer custo. Então, naquele momento, eles entendiam que Jesus estava desrespeitando as leis de Moisés. Então, eles queriam acabar com isso. E Roma queria só reinar a respeito aqui das coisas terrenas, né? Então, o que acontece é o seguinte: todo esse ambiente político e religioso, isso envolveu para que essa repercussão fosse grande e fosse também acelerada e velada, porque Judas foi, digamos assim, ele foi enganado para que acontecesse essa prisão de Jesus. E aí Humberto de Campos diz assim para ele porque Judas, depois do arrependimento, ele suicida, né? E aí Humberto de Campos pergunta assim: e você chegou a se salvar pelo arrependimento? E Judas vai responder o seguinte: não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Ou seja, em uma internação, então, que ele teve na Europa no século XV, ele passou pela situação de ser traído, vendido, né, e ser perseguido, e foi queimado também em uma fogueira. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo e a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus carrascos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o perdão da minha própria consciência. Então, ele
nas suas reencarnações seguidas, assim como o Emmanuel disse ali, que são parcelas que nós temos para poder quitar as nossas dívidas, ele conseguiu quitar e ter a consciência tranquila, né, daquilo que ele tinha feito. Só que aí Humberto Campos pergunta assim, mas você está meditando aqui nesses dias aqui, então qual que é o motivo, né? E ele fala assim, estou recapitulando os fatos de como se passaram. Ele está retornando ali para poder lembrar, que ele gosta de lembrar ali do que aconteceu, de como que naquele momento ele agiu e como que agora ele pensa. E ele fala assim, que ele sente ali naquele momento a injustiça dos companheiros que estavam ali presentes, os outros discípulos estavam ali, não tinham entregado Jesus, não tinham suicidado, estavam ali presentes, mas abandonaram Jesus, né, naquele momento. E ele fala assim, em todas as homenagens ao Cristo prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Ou seja, muitos de nós apontamos o dedo para dizer que Judas é uma figura repugnante que traiu Jesus, né? E queremos atirar pedras a Jesus. Só que será que nós temos uma reputação e uma moral de quem pode julgar Judas? Sobre o meu nome pesa a maldição, como sobre esses lugares cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. E aí, ele faz aqui uma reflexão, Judas faz uma reflexão aqui muito interessante, que ele diz assim, quanto ao Cristo, infinita é a sua misericórdia, e não só comigo, porque recebi 30 moedas vendendo para os seus inimigos há muitos séculos. E ele fala assim, por muito tempo, e ainda, né, atualmente, ele está sendo criminosamente vendido ao mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. E aí Humberto Campos concorda com ele, né? Porque lembrando aqui que no começo da reflexão, Emmanuel diz assim, né? Que Judas também é um símbolo de todos aqueles que vendem Jesus por coisas materiais. E aqui Judas também está fazendo essa reflexão, né? Eu vendi ele por 30 moedas. Isso há muitos séculos, mas e hoje? Que vendem Jesus a qualquer custo, de qualquer maneira. E aí Humberto de Campos conclui fazendo assim, e é verdade. E esses que atualmente estão vendendo Jesus, eles nem têm o remorso disso. Porque Judas teve o remorso, e na mesma hora ele voltou e quis desfazer o trato. Só que não foi aceito, né, que ele desfizesse. Agora, hoje em dia, muitos vendem Jesus e não tem nenhum remorso com isso. Duda, qual que é o trecho que você selecionou hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel conclui essa reflexão, dizendo a nós, irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Ou seja, esse conselho que ele traz para nós aqui é para que nós façamos escolhas certas em nossas vidas. Não troque Cristo por nada que aparecer como uma oportunidade. Estamos aqui, né, por uma razão. Como ele disse aqui, né, que não está de acordo com as leis divinas, né? Sabemos que estamos aqui porque algo que fizemos ou continuamos fazendo não está de acordo com as leis divinas. Então, para que nós possamos sair, então, daqui, é preciso, então, que nós agarremos a Cristo, né, com todas as nossas forças para segui-lo,
porque é o único bem terreno que nós temos que não é perecível. Porque esse não jamais virará cinza, né? Como ele traz aqui. Porque de resto, além de Cristo, qualquer coisa material, se pararmos para pensar, que dentro de alguns anos, né, virará pó. Tudo vai virar cinza que ele traz aqui, né? E isso de nada vale, porque eu posso ter um bolo de papel desse tamanho, se eu queimar, vira um punhadinho de cinza. Então, essa é a referência que ele está trazendo de tudo material, quando queimado, vai virar misérrimas cinzas na nossa mão. E é disso que ele fala, porque tudo que é material vira pó. E isso não nos levará a caminho algum. E não nos livrará do peso da nossa carne. E o que pode fazer por nós, que vai nos levar a livrar desse peso da nossa carne, nos livrar de próximas encarnações, é viver uma vida em Cristo. É ter Cristo como guia e modelo das nossas atitudes. Né? E é claro, ver exemplos e testemunhos como o André trouxe hoje de Judas, né, nos mantém mais firmes e esperançosos, né, de que nós podemos percorrer um caminho que, mesmo que é longo, né, nós vamos ter, então, a nossa vitória, que é o que todo mundo espera, né, de ter uma vida cada vez mais próxima de Jesus. Agora, só que lá no plano eterno, assim como o Júlio está tendo. Então, espero vocês na semana que vem para continuarmos juntos refletindo aqui o próximo capítulo, que se chama Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela, voltando-se a ele, disse, Mestre, esse é um versículo tirado do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16. Eu desejo a vocês uma semana em Cristo, de muitas oportunidades, de muitas análises de consciência, e que a semana de vocês seja abençoada por Jesus. Até sábado que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma boa semana a todos, até sábado que vem, e que assim seja.